A história do Oscar foi publicada a partir da revista de 1908, mas foi dividida em capítulos, né? Mas Gustavo Barroso, em 1924, decidiu reunir todos esses capítulos e fazer uma publicação única. E essa publicação, que inclusive foi prêmio da revista Tico Tico, ela serviu como prêmio para os concursos da revista Tico Tico, ela talvez seja a primeira graphic novel nacional. Gustavo Barroso, escritor cearense, dono de uma extensa e valiosa obra literária. Presidente por 2 vezes da Academia Brasileira de Letras e diretor por mais de 30 anos do Museu Histórico Nacional. Teve seu nome e seus livros banidos do mundo dos intelectuais por muito tempo. Sua ideologia, voltada para o integralismo e para o antissemitismo, era detestada por muitos. Por essa razão, suas obras ficaram por anos envelhecendo nas estantes daqueles que sabiam do seu valor, mas que não se permitiam a leitura atenciosa de cada uma delas. O tempo passou e Gustavo Barroso realmente tornou-se um imortal para nós cearenses. Por tudo que ele deixou escrito e pelo que disse sobre a nossa terra de tanto sol. Em 1932, Gustavo Barroso participa de um grande sucesso editorial, o Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, com Idelbrando Lima. Serviu como parâmetro para o Dicionário do Aurélio. Eu tenho aqui a 9ª edição, isso aqui é a 9ª edição, que é de 1957, uma das últimas, e aqui já aparece o nome do Aurélio, do professor Aurélio Buarque de Holanda, que depois iria publicar sozinho o famoso Dicionário do Aurélio, que ainda hoje é editado. Então a base do Aurélio, do nosso Dicionário Aurélio, está exatamente aqui, nesse dicionário do Gustavo Barroso, que por longas décadas, pelo menos umas 4 décadas, esse dicionário foi o dicionário mais utilizado pelos intelectuais brasileiros. Ainda em comemoração ao centenário da independência, Gustavo Barroso publica em 1922 o livro Uniformes do Exército Brasileiro. Nele estão 228 aquarelas dos uniformes militares brasileiros desenhados pelo escritor. O livro é ilustrado com todas as fardas, os fardamentos do Exército e toda a história brasileira. E um trabalho difícil porque foi todo pintado, todo ilustrado, inclusive a cores, numa edição especial. Isso aqui foi uma homenagem do Gustavo Barroso ao Exército Brasileiro. É um documento raro, um documento histórico e que merece ser lido, estudado e vasculhado por todos os brasileiros, porque isso aqui é a história do nosso Exército, a história da nossa segurança. Seu avô deixou no velho sobrado em que crescera muitos livros. E esses livros fizeram também parte da sua vida desde a infância. Ele sorveu esses livros, leu todos e todos eles compuseram desde cedo a sua vida intelectual e fizeram nascer, crescer e cada vez mais se desenvolver nele o interesse pela leitura, pelo conhecimento e a vontade de saber cada vez mais. Sua mente infantil fora povoada por homens de farda e histórias de guerra que o seu padrinho de batismo contava, que fora voluntário da pátria na Guerra do Paraguai, e um amigo de seu pai sempre lhe contava várias histórias de guerra. As tias, desde cedo, nas brincadeiras infantis, vestiam-no de soldadinho. Gustavo Barroso foi um menino pobre que aprendeu a viver sozinho. Era muito espirituoso, gostava de brincadeiras, de uma boa briga e de assustar as pessoas. Imaginem vocês que ele já andou por aqui, pelo passeio público, com sua turma, fazendo 1000 danações. Uma delas era de se esconder à noite embaixo das tamarineiras que tinham por aqui. E tome assovios e pedradas. As pessoas corriam assustadas, mortas de medo, e eles, às gargalhadas.
Mas Gustavo Barroso não vivia só de brincadeiras e assombrações. Para sobreviver, ele ganhava dinheiro dando aulas à noite e durante o dia retocava retratos da fotografia Bandieri, na Praça do Ferreira. Desde menino, ele já mostrava talento para o desenho. Desenhava por tudo quanto era canto, até nas calçadas da rua. Depois, levou a sério a coisa e estudou pintura com Antônio Rodrigues e Ramos Cotoco, aqueles que pintaram o Teatro José de Alencar. Fez caricaturas, trabalhos literários para jornais e revistas do Rio de Janeiro e revisão e reportagens para jornais daqui de Fortaleza. No Rio de Janeiro, Gustavo Barroso foi professor de Geografia e Desenho no ginásio de Petrópolis e, em 1913, assumiu sua primeira função pública por lá. Foi nomeado secretário-geral da Superintendência da Defesa da Borracha. No ano seguinte, ele retornou ao Ceará para assumir a Secretaria de Interior e Justiça na administração de seu primo, o presidente do Estado, Benjamin Liberato Barroso. Em 1915, foi eleito deputado federal pelo Partido Republicano Conservador, mandato que se estendeu até 1918. Ainda em 1915, Gustavo Barroso se casou com Antonieta Laboriot, filha do joalheiro Paul-Henri Laboriot. O casal teve 2 filhos, Flávio Laboriot Barroso e Carlos Laboriot Barroso, e 7 netos. Ele era uma pessoa muito séria e a gente tinha muito medo dele, porque a gente era pequeno e ele era muito grande, ele tinha 1,82 m naquela época, era enorme, era uma coisa grande, ele era empertigado e barrigudo. Não era muito barrigudo, era um pouco barrigudo, e era careca, e era inteligente, e era irônico. E a gente ia lá todos os domingos, desde que eu nasci. Então eu conheço ele bem, porque durante 11 anos da minha vida, eu fui na casa deles todos os domingos. Ele era muito bom pai, por mais que ele fosse meio seco, ele adorava aqueles filhos. As noras eram muito queridas, então era um ambiente muito engraçado. E nós adorávamos esse domingo, porque nós éramos 7 netos, 7 primos, e era assim, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Era tudo junto e a gente brincava. Brincava. Na verdade, Gustavo Barroso se vestia com grande elegância e, com o passar do tempo, também optou por um esporte bastante nobre, a equitação. Foi mudando realmente com o tempo, Gustavo Barroso. Em 1915, Gustavo Barroso dirige a revista Fonfon, de tendência nacionalista. E foi um enterro muito bonito dele. E eu me lembro que, por mais que eu tivesse ficado emocionada, porque era a primeira pessoa adulta que tinha morrido na minha família, na hora que o caixão desceu, a gente chorou muito, porque um dragão da independência tinha sido ele que tinha restaurado os dragões da independência como uma força atuante, né? Até hoje eles existem por causa do meu avô. E um dragão da independência tocou o toque do silêncio na corneta. E ficou tão bonito. Eu me lembro muito disso. Em janeiro de 1961, a viúva de Gustavo Barroso presenteia o Museu do Ceará com o fardão e o espadim da Academia Brasileira de Letras que pertenceram ao seu marido. E eu tenho feito palestras de heróis brasileiros nas escolas aqui da minha cidade, desde o ano passado, e a gente tem, e depois de uma grande pesquisa, a gente chegou no Príncipe Oscar também. E aí eu falei, pô, eu até repostei hoje um post que eu fiz em maio do ano passado, falando do Príncipe Oscar. E a ideia é assim, né? O Príncipe Oscar é o nosso primeiro super-herói brasileiro, né? Ou ele também poderia ser o primeiro super-herói brasileiro, o primeiro super-herói do mundo. No mundo. Isso daí nós vamos jogar e vamos brincar, porque ele data, aí tem 2 controvérsias, né? Há uma data de 1906, tá? E há uma data de 1908, de publicação. Tá? Eu só encontrei o material
assim como o Rafael Tavares também, de 1908. Eu não encontrei de 1906. Mas existe material até há uma controvérsia que haveria um outro, que é o príncipe, acho que príncipe Gustavo, príncipe Gonçalo, alguma não, coisa. Gonçalo não. Alguma coisa. Gonçalo não. Eu estou confundindo porque o é Gustavo outro príncipe. É um outro príncipe. O Gustavo Barroso é o criador do príncipe Oscar, que o Lancelot Martins carinhosamente chama de Anel Mágico. Anel Mágico. Ui! Ui! Será que não foi o príncipe Oscar que inspirou o Lanterna Verde? Bacu não, desculpa. O símbolo do príncipe Oscar. Ele é praticamente um outro. Pode falar. O outro é Carismata. O outro foi um ano antes do príncipe Oscar. É de um baiano chamado Dudu, né? Tem o nome lá dele que eu esqueci, mas o apelido dele é Dudu, né? Mas eu li a matéria que tinha lá, que me mandaram, e li os quadrinhos. O que eu notei? Esse príncipe, ele tem uma lança mágica dada por uma fada. Já descaracteriza o super-herói, certo? É capa e espada. É tanto que quando ele vai combater, ele só faz encostar em alguns monstros que tem lá, uns dragões, tudo, que são pessoas transformadas por uma magia, né? Como conto de fadas. Aí ele toca, volta ao normal. Principalmente a princesa, que é um dragão, quando ele toca, vira uma mulher bonita, né? Do dragão, mulher bonita. Sim. Né? Ela tá presa aí casa e tudo. Aí acaba a história, né? Não tem um anel mágico do Oscar, entendeu? Ele não voa. Um raio. Como o Oscar, entendeu? Então, descaracterizou o super-herói. E tem um detalhe também aí, que o Bacu observou bem numa conversa que nós tivemos, e outras pessoas observaram bem. Quando eu fiz o post em maio do ano passado, o Luiz Carlos Nunes, do Supraion, criador do Supraion, é isso? Se eu não me engano, Luiz Carlos Nunes, é Supraion que se fala. Eu não sei. Luiz, se você estiver por aí, corrija a gente. Tá? Ele coloca o seguinte: observe o símbolo no peito do príncipe Oscar. Observe o símbolo no peito do Superman. Porque em 1926 ou 28, quadrinistas americanos vieram para o Brasil e tiveram contato direto com Gustavo Barroso, que era cearense, tá? De Fortaleza, e atuava no Ceará, tá? E também atuava... Estudou com o Sapão. Dava pesca para ele. Por isso que o Sapão... Dava pesca. Por isso que o Sapão é mestre também. E atuava também no Rio de Janeiro. O Gustavo Barroso, ele era advogado, jornalista. O cara só teve 128 livros escritos. O cara era da Academia Brasileira de Letras, da Academia Brasileira de Letras de Lisboa, o cara era da Academia de Letras de Londres, entendeu? O cara era da Academia... Enfim, e ele escreve um livro sobre a verdadeira história do Brasil, a história secreta do Brasil, entendeu? Que é sobre a maçonaria no Brasil também. O cara não foi só um quadrinista de super-heróis brasileiros, e a edição que ele publicou do Príncipe Oscar saiu pela revista Tico Tico, né, Bacu? Pode seguir, Bacu, falando agora. Mas um minuto, antes do Bacu falar, certo? O nome do baiano, certo? Que escreveu o outro príncipe, né? É Cícero Valadares, conhecido como Dudu. Cícero Valadares. Essa HQ tinha 3 páginas, 21 quadros, né? E foi impressa em 1907. É quadro para dedéu por página, né? Hoje em dia é complicar o desenhista, né, cara? Exatamente. Era no jornal? É no Tico Tico. Também foi pela Tico Tico. Então, porque o Oscar já vem de 1906, 1905, 1906. Porém, ele, mesmo pelo Barroso, ele está a data de criação 1896, se eu não me engano, 98.
né? E aí, se a gente colocar super-heróis, o outro é um mágico. Então, a gente tem que contar que Rei Arthur era o quê? Um super-herói? Não, não era. Né? Então, aí... era um herói. Então, o anel mágico do Príncipe Oscar é que torna ele, né, um super-herói, porque é o caso do Lanterna Verde. Então, o Lanterna Verde, por causa do anel, ele não pode ser um super-herói. Entendeu? O bisavô dele, né? Então, que nem o avô do Lanterna Verde. É o National Kid do Lanterna Verde. Tem um detalhe primordial nisso que o Baku está falando. Veja só, o Alan Scott, que é o primeiro Lanterna Verde, tá? Ele misturava magia, tá? Era magia com... Tá? Não era o Al Jordan veio, né? O Al Jordan veio já, né, com o planeta Oa, todo, né? Para vocês verem que começa a já juntar algumas peças. Se o pessoal de American vieram para o Brasil, né, em 1926, a gente já tem alguma base, tá? Eles não vão criar alguma coisa, tá? Sem uma base, tá? Outra coisa também. O que a gente vai precisar pesquisar? Biblioteca Nacional, para saber se consta Oscar registrado lá, entendeu? Outra coisa, o nome do outro príncipe é o príncipe Gilberto. Né? Isso. E o nome da história. Pronto, da história é o Castelo Encantado. Entendeu? Eu sabia que era com G. Pois é. Tem um detalhe primordial na criação do príncipe Oscar, que eu acho muito interessante, que é a data de criação dele. Porque, assim, o Gilberto Barroso, ele criou o príncipe Oscar, se a gente pegar pela data que dizem que ele criou, entendeu? Porque ele nasce em 1888 e ele cria o personagem em 1996. Então, que idade ele era um guri quando ele criou o príncipe Oscar. Né? E quando é publicado, ele tem o quê? 22 anos. Aliás, menos, né? Ele tinha 18 anos de idade quando saiu a primeira publicação do Príncipe Oscar. Você para avaliar aí. Mas o cara era um prodígio, né, Pie? O cara lançou 128 livros, né? No exterior também tinha esse... Exterior, ele representou o Brasil várias vezes lá fora. Não, ele era extraordinário, Gustavo Barroso. E um detalhe, assim, ele teve, até hoje ele é pesquisado, entendeu, pelo mundo inteiro, pela linguagem, a forma como ele abordava as coisas, e retratava o Brasil. Ele era um cara nacionalista, temos que dizer, foi militar também, né? Teve carreira militar também. Tem vários detalhes da biografia do Gustavo Barroso que é super importante. Só incrementando sobre o Barroso, né? Certo? Ele era advogado, professor, museólogo, político, contista, folclorista, cronista, ensaísta, romancista brasileiro, foi um dos líderes nacionais da ação de integralista brasileira. Ele era até integralista. Integralista. Olha só. Tá vendo aí? Lógico que a gente vai sair na frente. Beleza. Né? É igual o Santos Dumont e os irmãos lá dos Estados Unidos, né? Quem criou primeiro o avião, né? Exato. Né? Quem criou o primeiro avião aqui, para muita gente, é o Santos Dumont. Né? Mas para eles, né, que são a elite do elite, do mundo, é os irmãos lá que o Baku falou. Né? Amigos, posso falar uma coisa? Arrocha, Pia. Tem detalhes assim que é primordial falar, né, cara? Eu gosto muito da arte do artista, e para mim a arte do artista é mais importante do que como ele é como pessoa. Eu não sou uma boa pessoa no mundo, isso é fato. Mas eu sei da minha arte. Se fosse boa pessoa. E as pessoas sabem da minha arte. Eu não sou uma boa pessoa. Sim, cara. Eu não sou e nunca fui a favor do movimento integralista brasileiro. Tá? Ele foi fundado em 7 de outubro de 1932, e aí vocês estão falando com o professor de História, entendeu?
eu não sou a favor da arte integralista, porque é uma arte ultranacionalista, conservadora e beira o fascismo, que é algo muito parecido com o que nós temos no governo brasileiro hoje. Tá? Então, eu não sou a favor disso. Agora, a gente está falando da personagem do Príncipe Oscar. Exatamente. Que é exatamente ao contrário da arte, da vida pessoal, política enfim, tudo o que ele fazia. Nós temos que poupar também palavrões, porque eu fiz esse ano isso, então vamos tomar cuidado com as palavras que nós utilizamos. Então, isso é um fato. Não, eu acho fundamental, cara, o resgate. Cara, como diretor de teatro, eu resgato autores desde o século V a.C., que é as tragédias gregas. Né? Você vai buscar inspiração ali para trabalhar, montar uma peça e fazer. Então, eu acho que nos quadrinhos, nós estamos falando de um cara do século XIX, né? Então, que criou esse personagem no século XIX, inaugurou esse personagem no início do século XX. Nós estamos no princípio do século, há 19 anos do século XXI. Né? Então, é fundamental que as pessoas conheçam, os jovens que estão começando agora no mercado, que estão entrando agora, jovens como eu, de 45 anos de idade, que eu tenho 5 anos só de mercado em quadrinhos, né? Estou falando profissionalmente, né? Desde publicar pela primeira vez, né? Então, eu tenho 5 anos, então, apenas, né? Estou caminhando para o 5º ano, na verdade, nem completei o 5º ano. Então, estou caminhando para 5 anos. Então, nós temos o direito de pesquisar, de conhecer, né, saber quem foi essa personagem e debater. Não só essa, tem outras, porque depois do Príncipe Oscar vieram várias outras. A gente acabou de falar do Garra Cinzenta, que é um anti-herói, não chega a ser vilão, tá? Só vilão. Ele é um anti-herói, né? Então nós temos que discutir mais isso. Na minha opinião, a parte histórica para qualquer área de estudo, ela é fundamental. Vamos pegar, vamos supor, psicólogo. O psicólogo, quando a pessoa vai no psicólogo, ela começa a vasculhar o passado da pessoa para ver se ela descobre o problema que aconteceu lá atrás, né? E de repente a origem do problema está ali, né? Estudos sociais, para a gente entender o que está acontecendo hoje, a gente tem que estudar o passado para entender como que as coisas foram andando até chegar como está hoje. E nos quadrinhos isso não é diferente. Quanto mais a gente for vasculhar o passado, entender o contexto social da época, entender o que levou o autor, o que motivou o autor a criar aquele personagem, quem que de repente se inspirou naquele personagem e como aquele personagem foi evoluindo e na criação de outros personagens dentro da inspiração que ele ocasionou, eu acho assim, é super importante estudar o passado de qualquer área, né? E nos quadrinhos não é diferente, né? Essa é a minha opinião. A gente não sabe, mas recentemente foi criada a Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos. O objetivo é preservar e expandir a atividade, que ultimamente sofre com a crise do fechamento de editoras. Agora a instituição busca uma sede fixa. Na sala improvisada em um espaço em Botafogo, na zona sul do Rio, 20 artistas entre desenhistas, cartunistas e ilustradores se reúnem para mostrar seus trabalhos. São verdadeiros artistas. A maioria começou a desenhar ainda criança nos cadernos da escola. Eles vão ocupar cadeiras em homenagem a desenhistas que já morreram, para manter viva a história em quadrinhos. A Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos, ela vem para isso. Ela vem, não é para tirar espaço de ninguém, ela vem abrir portas. Ela vem trazer um renovo dentro das artes das histórias em quadrinhos para que novas editoras se interessem. A criação da academia foi por causa de um pedido do mestre Edmundo Rodrigues, criador da obra Jerônimo, o Herói do Sertão. A história em quadrinhos, criada em 1957, foi a obra mais famosa do desenhista.
O desejo de Rodrigues, que morreu em 2012, era simples, que sua obra não fosse esquecida. O desenhista foi considerado o gênio dos gibis e Agatha, que trabalhou com ele durante 50 anos, cumpriu a promessa e agora expõe os trabalhos do mestre. Temos pessoas renomadas que estão conosco e também nós vamos abrir para outros depois, associados. A gente quer trabalhar, a gente quer levar as histórias em quadrinho a todos os pontos do Brasil. Grande parte desses desenhos ainda tem seus originais preservados e a coleção é repleta de raridades. Ainda sem lugar fixo para expor as 60 mil peças, o acervo está armazenado no Virtual Museu do Gibi, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Conseguir uma sede definitiva é um dos obstáculos desses artistas, que por enquanto levam suas obras de um lado para o outro. Hoje a quantidade de quadrinhos à venda é mínima e quase não há espaço para produtos nacionais, principalmente por causa dos fechamentos de editoras e jornais impressos. Para muitos deles, o único meio de divulgação dos trabalhos é a internet. E agora, com a academia, a gente vai ter essa oportunidade de tanto estar renovando o trabalho dos mestres, renovando o público desse trabalho, mostrando para a nova geração que o super-herói brasileiro tem uma tradição no Brasil, tem uma história que ninguém conhece. Com pelo menos 150 anos de história, os quadrinhos brasileiros tiveram seu início com Ângelo Agostini. Atravessando gerações, sofrendo com as mudanças de mercado e com a falta de memória do povo brasileiro, as HQs hoje parecem restritas a um público em específico. Visando mostrar que o Brasil sempre esteve no gibi, o Capa Comics resolveu expor a identidade secreta dos nossos super-heróis. Nosso resgate dos quadrinhos começa na Praça 15, no Rio de Janeiro. Lá podemos ouvir colecionadores, quadrinistas e pessoas que contribuem para que esta chama não se apague. A ideia da banca surgiu porque muito se fala na internet que quadrinho nacional não vende. E as pessoas não estão tendo experiência se vende ou não. A nossa experiência surgiu assim, o Rod, né, que é o criador do Blank. Ele já trabalhava em rua, ele já tem essa experiência, e aí eu me uni a ele para a gente aumentar esse projeto dele, agregando mais personagens e mais valores. É interessante porque eu também tenho um trabalho com o Batman, né, e com outros personagens estrangeiros. E assim, eu trouxe mais personagens estrangeiros no primeiro dia, eu tomei um prejuízo. Enquanto eu vi o Rod vender, porque o quadrinho nacional vende. Existem iniciativas isoladas. Aqui tem a banca aqui do pessoal que tem os quadrinhos brasileiros, tem o pessoal lá da Baixada. O quadrinho nacional moderno a gente já sabe, já está documentado que foi o Ângelo Agostini aqui no Rio de Janeiro que criou os primeiros quadrinhos, né? Na verdade, ele já tinha outros personagens antes do Nhoquim, do Zé Caipora. O próprio herói nacional, o primeiro é o Oscar, de 1908, do Gustavo Barroso. Então, assim, cara, é antes do Tarzan, cara, o que esses caras estão falando que a gente copiou, cara? Isso a gente é antes deles. Estamos aqui entrevistando Johnny Fonseca, especialista em quadrinhos nacionais. Comente a sua formação e há quanto tempo trabalha com quadrinhos? Trabalhar com quadrinhos eu comecei praticamente em 2008, por aí. Comecei a visitar fotolog dos colegas, aí comecei a entrar nesse mundo dos quadrinhos. Assim, aí aproveitei e fiz um programa de Não Há Verdade com o meu Malgesto. Ele apresenta, né, mas eu que escrevo os textos divulgando os quadrinhos e os artistas nacionais. E a sua formação? Estudou alguma coisa? Não, eu estudei até o segundo grau, mas eu desenho desde pequeno. Sempre desenhei, criei meus personagens, não só de super-heróis, mas também histórias de faroeste, histórias fantásticas, ficção científica, que eu gosto muito também. Como foi seu primeiro contato com os quadrinhos? Foi através de meu pai, que ele também lia muitos quadrinhos, e inclusive livros. Ele gostava muito de ler livros, quadrinhos. Eu me lembro, desde pequeno eu folheava os quadrinhos e foi, acho que praticamente assim que eu aprendi a ler, através dos quadrinhos. Né? Continua gostando de ler? Continuo. Quais são os seus preferidos? Os nacionais, que vocês falam assim? Pode ser. Tem o João Ventania, que é muito bom. Eu gosto muito da
maneira como ele narra as histórias. Tem também o projeto contínuo do Rafael Tavares. Tem vários outros, o Blake também, do meu amigo Rod, que eu fiz uma amizade com ele lá de... Inclusive eu estou com até uns trabalhos para fazer junto com ele sobre quadrinhos. Estou escrevendo uns... Ele vai escrever um roteiro, daí eu vou desenhar para ele, que ele me pediu. Como surgiu a ideia de criar um quadrinho genuinamente brasileiro? Acho que isso vem desde os tempos lá do Ângelo Agostini, né, que o personagem dele é o Zé Caipora. Inclusive tem até uma polêmica dizendo que os quadrinhos nasceu nos Estados Unidos através do Yellow Kid, mas o Ângelo Agostini é anterior a eles. Mas também acho que isso não tem muita importância. O negócio é que a arte é universal, acho que não tem uma coisa encadeia a outra. Libertar o Estado das forças que se formam a eles paralelas. Impor a autoridade da nação, acima de tudo. Ir às extremas consequências de uma campanha sem tréguas. Esse, o verdadeiro caminho do povo brasileiro, e principalmente da sua mocidade. Dia 29 de dezembro de 1888 nasceu o guerreiro glorioso Gustavo Adolfo Luiz Guilherme Dote da Cunha Barroso, exemplar nacionalista Gustavo Barroso. Combateu os inimigos mortais, levantou a bandeira do Brasil contra os ideais antinacionais, nacionalistas revolucionários, lutamos como alicerce de nosso ideal. Gustavo Barroso, honrado guerreiro, lembremos do soldado imortal. Gustavo Barroso, soldado imortal. Gustavo Barroso, pioneiro de nosso ideal. Gustavo Barroso, soldado imortal. Gustavo Barroso, pioneiro de nosso ideal. Os sionistas ao ouvirem o teu nome se deixam dominar por um ódio mortal. Usam todas suas